Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Se você está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. A gente está no meio de uma série falando sobre as parábolas de Jesus. E o que são parábolas, né? As parábolas elas são pequenas histórias contadas por Jesus, usando ali ilustrações da época, do contexto da época, só que são histórias pequenas que trazem grandes verdades espirituais para nós ainda no dia de hoje. E por que a gente está falando sobre isso? Né? Por que a gente está falando a respeito das parábolas de Jesus? Porque eu acredito que Jesus estava muito interessado em contar não só histórias, mas nos passar ensinamentos que a gente poderia usar ainda hoje, no dia a dia, no nosso cotidiano da vida, mesmo no século XXI, quase 2000 anos depois. E ele estava interessado em transmitir esse tipo de conhecimento, né? E eu estava pensando essa semana qual parábola que eu vou contar, qual parábola que eu vou compartilhar com meus irmãos. Eu comecei a olhar, né, para as circunstâncias, olhar para as notícias, pensar, refletir no ano de 2020, que com certeza não tem sido fácil para ninguém. Com certeza você tem sofrido aí consequências desse ano que parece que não acaba mais e cada vez tem, infelizmente, uma notícia nova atrás da outra e nem sempre é uma notícia boa. A economia, ela tem enfrentado seus momentos. A política cada vez tem nos assustado mais, cada vez nos surpreende de maneira, infelizmente, negativa de muitas vezes. A saúde mental de muitos de nós tem sofrido, muitos de nós temos sofrido as consequências, né, do isolamento, a gente já falou sobre isso aqui. Eu sei que a gente já está cansado, né, de falar sobre pandemia, de falar sobre o coronavírus, a gente só fala sobre isso, né, parece. E eu não preciso ficar aqui ilustrando as consequências desse momento, porque você sabe, você tem vivido essas coisas. Você tem passado por circunstâncias. Você sabe como é que estão as coisas aí na sua casa, na sua família, com seus amigos. Você sabe, já sentiu na pele aí quais são as consequências dessa fase que a humanidade como um todo tem passado. E essa semana eu vi na televisão alguns estudos dizendo que a aplicação da vacina só ia começar a acontecer em julho do ano que vem. Eu pensei, meu Deus, mais um semestre assim EAD não dá para aguentar mais, não aguento mais, eu preciso voltar à rotina, eu preciso que as coisas voltem ao normal. Eu acredito que você também tem se sentido até um pouco ansioso, talvez, para saber quando que isso vai acabar, quando que a vacina, a tão famosa vacina, vai chegar para nos salvar, para nos livrar dessa maldição do coronavírus. E a verdade é que a gente começa a se questionar nesse tempo. A gente começa a se perguntar, por que Deus? Por que isso tem permitido que a gente passasse, que a gente passe por essas coisas? O que o Senhor está querendo nos ensinar com isso? O que o Senhor quer nos mostrar com toda essa situação? E até quando, né? A gente começa até a questionar, talvez, se Deus está vendo isso. Será que Deus está vendo isso mesmo que está acontecendo? Será que realmente Deus está se importando com a situação nossa, do nosso país, do nosso planeta? Será que Deus realmente se importa com isso? Ou você pode até pensar, poxa, como eu queria que Jesus estivesse aqui. Como eu queria que Jesus estivesse aqui para me dizer o que fazer, para me dar um conselho, para falar a opinião dele sobre esses assuntos, para me abraçar. Como eu queria ouvir um conselho direto da boca de Jesus aqui presencialmente na minha vida. Às vezes a única coisa que nos resta a fazer, a única coisa que nos sobra é esperar. Esperar a pandemia passar, esperar a vacina chegar, esperar 2020 acabar. Às vezes parece que só nos resta esperar. E a gente pode sim perguntar, será que existe alguma coisa que a gente pode fazer enquanto nós esperamos? E a resposta é sim. É claro que sim, existe alguma coisa, existem várias coisas, mas a gente vai falar sobre especificamente uma hoje aqui na nossa conversa, que a gente pode fazer enquanto a gente espera. Na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que Jesus ele já sabia que em algum momento os discípulos estariam sós. Que os discípulos estariam sem o seu mestre presencialmente. Ele sabia que os discípulos teriam grandes chances de desanimar. E já era imaginado que as circunstâncias da vida poderiam esfriar o coração dos discípulos de Jesus. Ele sabia que ao longo dos séculos as pessoas provavelmente poderiam desistir de perseverar. Poderiam desistir de continuar acreditando. E que talvez
muitos deles não conseguiriam esperar até o seu mestre voltar. E para isso ele conta uma parábola. A parábola que nós vamos estudar aqui hoje. Uma parábola que vai nos dar a arma mais poderosa para lutar contra o desânimo, ou contra um possível desânimo que talvez você esteja enfrentando ou venha enfrentar. É a melhor coisa que nós podemos fazer enquanto esperamos. Mas vamos ler a parábola e daqui a pouco eu falo qual que é essa ferramenta. Essa parábola é a parábola da viúva persistente, ou em algumas bíblias você vai encontrar com uma parábola do juiz iníquo. E vamos ler essa parábola aqui juntos. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma das poucas parábolas em que o escritor, no caso aqui Lucas, que está relatando essa parábola de Jesus, já dá um spoiler da mensagem principal. Ele já conta logo no começo do que se trata, qual o objetivo dessa parábola, que é mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A ferramenta mais poderosa que nós podemos usar enquanto nós esperamos é a oração. É sobre oração que nós vamos falar hoje aqui. Um assunto que acho que faz tempo que a gente não conversa sobre isso, mas um assunto essencial para que nós consigamos passar por esse momento que nós temos enfrentado, e não só esse, mas todos os outros que a gente ainda vai enfrentar na nossa vida. Então vamos destrinchar um pouco essa parábola, vamos entender mais profundamente quem são os personagens, o que está acontecendo aqui nessa história. Então, essa parábola começa com a palavra então, que é um conectivo, né? Que significa que está conectando a história da parábola com algum trecho, com alguma coisa que estava acontecendo antes, e vem a explicação depois em forma dessa parábola, uma ilustração, uma coisa para reforçar alguma coisa que Jesus estava ensinando. E na verdade Jesus tinha sido questionado no versículo 20 desse mesmo capítulo pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Eles questionaram a Jesus: Jesus, quando que vai vir o reino de Deus? Quando que Deus vai vir, talvez no seu cavalo branco, com seu exército, derrubar o império desse mundo, derrubar o governo desse mundo e nos fazer justiça? Que no caso da época era o Império Romano, que era representado ali como uma figura de opressão para aqueles judeus. Então quando que Deus vai vir? Quando que Deus vai nos livrar do governo desse mundo? E Jesus aproveita essa pergunta dos fariseus para ensinar uma ferramenta, para ensinar um princípio ali para os seus discípulos. Ele fala assim: depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando que haveria um dia em que os discípulos desejariam ver Jesus. Que os discípulos ansiariam estar com ele novamente, ansiariam andar com ele, ouvir os ensinamentos do Mestre. Mas eles não o veriam. Você consegue se identificar aí com essa história? Mas isso não seria para sempre. Jesus, ele voltaria para buscar esses discípulos, como um relâmpago. Mas antes seria necessário que Jesus sofresse e fosse rejeitado. Então essa parábola nada mais é do que para nos ensinar o que nós podemos fazer, o que esses discípulos na época deveriam fazer enquanto eles esperavam Jesus voltar.
e o que nós podemos fazer hoje, enquanto nós também esperamos Jesus voltar e tudo o que tem acontecido nesse mundo passar. E vamos analisar agora então os personagens dessa história, que são basicamente dois. O primeiro personagem é o juiz. Muitas pessoas pensam que o juiz aqui nessa parábola seria Deus. É natural a gente fazer uma relação direta. Pô, o juiz é Deus, né? A gente tende a ver Deus como um juiz. Só que na verdade esse juiz da história ele é o oposto de Deus. Ele é um juiz iníquo, a história fala, né? Ele não acreditava em Deus. E na verdade essa não é uma parábola de comparação, onde existe um equivalente direto para cada personagem da história, existe um equivalente no mundo espiritual ou uma verdade espiritual, né? Na verdade, ela é uma parábola de contraste. Então, o objetivo aqui é contrastar os personagens, né? No caso aqui, esse juiz iníquo e Deus, que é o juiz justo. Então, você para pensar. Um era o juiz, que era injusto, que ele não temia Deus, que ele não se importava com os homens. A única função de juiz é ser justo, fazer justiça. E nem isso ele conseguia cumprir ou estava disposto a fazer por aquela mulher. Só que Deus é justo. Deus é um juiz justo. Ele honra as suas próprias leis. Ele se importa com os homens mais do que todas as coisas. E esse juiz, com todos os defeitos, foi capaz de atender o pedido daquela mulher. Então, quanto mais a Deus, se um juiz iníquo, com todas essas falhas, todos esses defeitos, foi capaz de atender o pedido daquela mulher viúva, quanto mais Deus não poderia atender os nossos pedidos, quanto Deus não quer atender as nossas orações. E por outro lado dessa história, a gente tem a mulher, que é a segunda personagem. A mulher, ela era uma viúva, certo? Seu marido havia falecido, a história não conta o motivo. E como se já não fosse suficientemente difícil para ela ter perdido, né, provavelmente o amor da sua vida, um homem provavelmente se importava com ela ou a amava. Naquela época, a mulher ela não podia trabalhar. Então você ser uma viúva nessa época era a pior situação que talvez um ser humano pudesse, uma das piores, que o ser humano pudesse se encontrar naquela época. Ela não podia trabalhar, ela provavelmente ia ter que morar na rua se não tivesse um irmão ou um cunhado, sei lá, alguém que pudesse manter ela. Ela ia virar uma moradora de rua, uma mendiga, provavelmente. Ela poderia até morrer de fome, né, em casos mais extremos. Então, ela precisava que alguém fizesse justiça por ela. Ela precisava que alguém intervisse por ela. E por isso, ela insistia. Ia lá, o juiz estava lá almoçando, ela ia lá falar com ele fugia dela. E o tempo todo ela estava ali, no pé dele, insistindo para que ele, aquele juiz iníquo, fizesse justiça por ela. Ela estava desesperada. Alguém faça justiça por mim. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinha. Eu preciso que alguém faça justiça por mim. Porque essa é a melhor coisa que ela poderia fazer naquela hora, era interceder, era pedir, era bater na porta do juiz para que ele atendesse a causa dela. E aquela mulher insiste tanto com aquele juiz, ela pede tanto para ele, que ele fala, eu não aguento mais essa mulher. E ele decide então atender o pedido dela. Então, olhando para essa mulher e para esse juiz, Jesus fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. O que Jesus está dizendo aqui? Se um juiz injusto pode atender um pedido, quanto mais a Deus, que é o juiz perfeito, não pode atender a sua oração. Então Jesus com isso, ele ensina para nós nunca desistir. Nunca desista do caminho e ore constantemente. Ore sem cessar. Ore sem cansar. E frequentemente nós, quando a gente, depois de orar por uma coisa, depois de um certo momento, a gente desanima. Não é verdade? Quantas vezes você começou a orar por uma coisa, você orou uma semana, duas, aí talvez, acho que Deus não quer mesmo e acaba desistindo, né? A gente, naturalmente, todos nós temos a tendência em cair em desânimo nas nossas orações. A gente pode, às vezes, ficar conversando horas com alguém no WhatsApp, mas a gente não consegue orar 5 minutos com Deus na nossa manhã. Jesus ele estava dizendo que a chama da esperança não pode apagar. Em outros momentos, Jesus
dizia que os discípulos seriam a luz do mundo, seriam o sal da terra, aqueles que dariam tempero, dariam gosto, que iluminariam a humanidade, que brilhariam à luz de Jesus. Então, nós não podemos desanimar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de acreditar. Porque as pessoas esperam que os discípulos tenham algo a dizer, que eles sejam a esperança nesse mundo. E eu acredito que Jesus espera que nós nunca desanimemos, que nós perseveramos, que nós continuemos confiando que Ele voltará e que o nosso Pai é capaz de atender as nossas orações. Jesus estava dizendo que a perseverança na oração é o que nos fará manter firmes até o final de nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas aqui na nossa igreja a gente tem um grupo de irmãs especialistas, digamos assim. Elas têm um ministério só de intercessão. Intercessão é orar por uma pessoa, né? É se colocar ali entre uma pessoa, entre o seu pedido e levar até Deus, né, em oração. E eu conversei com elas essa semana e eu queria compartilhar aqui um trechinho com vocês dessa conversa. Espero que possa inspirar vocês como me inspirou. Obrigado por vocês toparem estar aqui com a gente hoje, falando um pouco sobre esse grupo de intersecção aí que vocês começaram e vocês têm feito um trabalho aí de oração nos bastidores. Então eu queria começar hoje pedindo para vocês se apresentarem. Meu nome é Isilda, eu me batizei de 28 de fevereiro de 2019. Eu sou a Ana, em fevereiro desse ano eu fiz 4 anos de discípula. Meu nome é Lourdes, tenho 20 anos de cristã, sou a Vânia, eu tenho 10 anos de discípula. Bom, e muita gente não sabe, né, o que é esse grupo, esse ministério de oração, de intersecção, né? Então, eu queria saber primeiro como é que começou, né, essa ideia de criar um grupo, assim, para reunir as irmãs para orar. Esse grupo, ele surgiu no meu coração há uns 2 anos atrás. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né, com crises de ansiedade, e eu vi muita necessidade de orar, porque eu tinha muitas dificuldades de orar nos momentos onde eu estava com as crises. Eu vi muitas pessoas orando por mim, e eu vi o quanto que eu fui melhorando, tanto fisicamente, emocionalmente, né, quanto espiritualmente. E eu vi o quanto isso fez diferença na minha vida. Aí, em março desse ano, a gente deu início a esse ministério. E por que vocês consideram importante, né, estarem reunidos para orar? Seja importante, porque além de nos reunir para orar por muitas coisas, né, também nos aproxima a nós, a gente ora umas pelas outras. Eu acho que a intercessão ela é muito importante, né? Mas eu creio, né, todos nós somos pessoas para interceder, não precisa ter um grupo para interceder, né? Mas é importante ter um grupo até para orar por situações para os líderes, né? Para a igreja, para o crescimento da igreja. Então, é por isso que, às vezes, muitas igrejas têm um grupo de intercessão. Eu gostaria de saber de vocês agora alguma história de alguma oração respondida, de algum milagre aí que vocês vivenciaram, né? Que as orações de vocês foram atendidas. Se vocês pudessem compartilhar com a igreja, seria ótimo. Eu falo do meu casamento, né? Inclusive, quando a Vânia iniciou o grupo de intercessão, logo depois veio a pandemia, a gente estava perto de casar, eu e o Ed, como todo mundo sabe, e nós também entramos nas orações. Nós tivemos pedido de oração por 2 estudos e chegou ao batismo, né? Esses 2 estudos. Então, foi, assim, muito bom esses 2 pedidos de oração. E inclusive, muitas pessoas pediram oração por parentes que estavam internados por motivo da Covid, né? Então, tivemos também várias respostas, né? Agradecendo que a pessoa já tinha saído do hospital e que estava boa. Mas eu queria saber o que a oração, né? Esse processo, né? Esse ato de orar pelas pessoas, o que isso ajuda vocês como discípulos a se manterem mais próximas de Deus? Olha, para mim é muito bom, sabe, assim, me deixa mais forte. Quando eu me sinto fraca, eu corro a interceder por alguma coisa, por alguém, me faz melhor, sabe? Me deixa mais fortalecida. Interceder, eu acho que a intercessão nos traz uma alegria, nos traz um prazer. Quando a gente ora, se propõe a orar por muitas pessoas, causas,
Isso nos fortalece, nos ajuda também a ir muito mais na Bíblia. Então, a aproximação que a gente cria, a conexão que a gente cria com Deus é algo espetacular. Então, gente, obrigado pela participação de vocês hoje. Estou muito grato de vocês poderem ter compartilhado. E como é que faz, né, para alguém se queira participar do grupo de intercessão, de oração? Como é que faz? Bom, gente, então, se vocês querem fazer parte desse grupo, procure eu ou uma das meninas, que a gente vai poder passar todas as informações, os dias que a gente se reúne, o horário, tudo certinho, como funciona o grupo. E vai ser um prazer vocês poderem acrescentar aqui no nosso grupo. Eu quero agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus. E obrigado, Caio, por estar nos dando assim, essa oportunidade de falar, de espalhar, né, o que Deus tem feito, né? E até os resultados de oração. Obrigada, Caio. Obrigada a todos que vão poder ouvir e que podem, né, também tomar a decisão aí de estar participando. Muito obrigada. Obrigada ao Espírito Santo de Deus que está conosco e obrigado por você nos permitir esse momento de estarmos falando sobre intercessão. Agradeço muito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, irmãs, por essa conversa, foi ótimo. Vocês inspiram muito meu coração, saber que vocês têm se dedicado tanto a orar, a se reunir para orar juntas, para orar por essa igreja, para orar por todo mundo que está aqui assistindo essa pregação. Então, muito obrigado pelo coração de vocês. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muitas histórias de orações respondidas graças ao trabalho que Deus tem feito através desse grupo. E algumas pessoas devem estar se perguntando aqui, mas Caio, será que é só eu insistir, então insistir, que Deus vai fazer o que eu quero? Eu te responderia o seguinte, depende da sua fé. Olha como Jesus termina a parábola. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus ele termina a parábola com um questionamento para todos nós nessa noite. Quando eu voltar, eu ainda vou encontrar fé na terra? As pessoas ainda vão acreditar no meu nome? As pessoas ainda vão acreditar no poder do meu Pai? Elas vão ainda acreditar que meu Pai é um juiz justo e fiel? Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé no seu coração? Ele encontraria fé na sua vida? E aí a gente começa a aprender, olhando para essa parábola e para a Bíblia, é que Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Todas as orações que foram atendidas na Bíblia não foram só porque aquelas pessoas precisavam. Porque precisar de coisas, no sentido todo mundo precisa, né? Todos nós precisamos. Mas como que está a nossa fé? Como que está a nossa confiança naquele que nós oramos? Olha o que Hebreus fala sobre isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos confiar que Deus está ouvindo as nossas orações. Que ele recompensa aqueles que o buscam com confiança de que ele não só é poderoso para responder às orações, como ele está ouvindo aquilo que nós estamos falando. Eu queria usar um tempinho agora do final dessa conversa hoje para dar alguns pontos práticos, algumas dicas que talvez possam te ajudar a ter uma vida de oração mais ativa, talvez com mais fé, né, talvez mais saudável. Eu queria dar 3 dicas para você hoje. A primeira dica é, quando não der para orar como deve, cuide para orar como pode. Uma das maiores desvantagens que eu vejo dessa pandemia é que a gente tem tido dificuldade de se organizar, né? A gente está em casa, trabalhando, estudando, só que as coisas vão tomando um rumo no nosso dia e a gente fica todo atrapalhado, né? Às vezes eu tenho tido algumas dificuldades também de às vezes acordar no horário que eu planejei, às vezes a gente, né, fica um pouco preguiçoso, mas um dos maiores desafios é a gente manter uma rotina diária de oração. Acho que você já deve ter imaginado isso. E a gente sabe que Jesus tem uma maneira que ele espera, ele ensinou o Pai Nosso, né, para nós, ele também claramente separava tempos no seu dia para orar, para um lugar reservado. Ele fala também que a gente deveria entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto. E acho que a maioria de nós aqui sabe, né, essas coisas. Só que, por que essa dica é uma dica importante? Porque quando você não conseguir orar como você deve, como que é que a gente deve orar? Separando um tempo,
tendo uma coisa tranquila, conseguindo focar no nosso dia. Cuide para orar como você pode. Ore como você pode, sabe? Não é porque aquele dia talvez você se atrasou, você bagunçou o seu dia, que você não precisa orar. Como eu não vou conseguir ter um tempo de excelência, eu não vou nem ter. Não. Persevere na oração. Talvez você não vai conseguir o tempo ideal, mas ore. Ore o tempo que você conseguir com o melhor que você conseguir fazer. Porque é para Deus. A segunda dica que eu daria para vocês nessa noite é ore de acordo com a Bíblia. Uma pergunta talvez que você também possa ter tido é, Caio, como é que eu vou saber se Deus quer que eu ore aquilo mesmo? Se eu vou orar aquilo que Deus quer, né? Sobre o que eu vou orar, né? Posso orar, por exemplo, uma pessoa que às vezes não está satisfeita com o casamento vai orar para Deus matar o marido para ela ficar, se poder se divorciar, sabe? Parece um pouco absurdo, né? Mas às vezes as nossas orações podem ser nesse nível. Mas tem uma escritura que eu acho que pode nos ajudar, que está lá em 1 João, que fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Obviamente nós partimos do princípio que Deus nos ama, certo? E se nós pedimos um peixe para Ele, Ele não vai dar uma pedra. Ele vai dar o que é melhor para nós. Só que será que você não está pedindo uma pedra, achando que você está pedindo um peixe? E obviamente que Ele não vai te dar. E como que você sabe disso? Como você sabe a vontade de Deus? Bom, existem algumas maneiras de Deus manifestar a sua vontade, né? Pode ser num sonho, não duvido disso, pode ser até numa voz, né? Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas a vontade de Deus escrita, documentada, você já sabe a resposta, está na Bíblia. Então a gente pode descobrir, começar a orar em cima do que a Bíblia diz, orar em cima das promessas, do que Deus prometeu que faria por nós. A gente pode pedir, porque aquilo que está escrito na Bíblia a gente sabe que é a vontade de Deus. Que são as promessas de Deus que estão lá. Então aproveite seu tempo, ore em cima daquilo que você lê, talvez, na Bíblia. Acho que pode te ajudar muito a ter uma oração no sentido mais bíblico, digamos, né? E não orar, às vezes, por uma pedra, né? Sendo que Deus quer te dar o peixe, quer te dar o melhor peixe que Ele pode te dar. E a terceira dica que eu daria para nós nessa manhã é: seja autêntico e sincero. A oração, ela é principalmente, acima de tudo, uma conversa. E um dos principais meios de se relacionar com Deus. A gente se relaciona com Deus orando, falando com Ele, expressando o nosso íntimo do nosso ser, colocando a nossa alma diante dEle, colocando as nossas raivas também, falando dos nossos pecados, falando o que a gente está sentindo, o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando. Isso é uma das coisas que eu acho que mais me anima na oração, eu poder falar com Deus o que eu quiser. Seja aquilo que parece bom, ou que parece bonito de se dizer, ou aquilo que é mais feio, que é mais podre no meu coração, eu posso pôr para fora na minha oração. Isso tudo graças a Jesus, que possibilitou esse caminho direto a nós. Se você olha ali no Antigo Testamento, as pessoas precisariam de um sacerdote, alguém ali intermediando a oração, mas não, hoje com Jesus a gente pode orar aí no seu quarto, no banheiro até, se você quiser orar, onde você estiver você pode orar. Então aproveite isso. Veja isso como um privilégio que você tem de se abrir com Deus, de mostrar o seu coração, de pedir sobre qualquer coisa. Em algumas fases da minha vida eu pensava, poxa, será que por exemplo, eu queria namorar, será que eu posso pedir para Deus que eu quero uma namorada? Será que isso não é egoísta? Deus quer saber o que está no seu coração. Já está aí no seu coração. Não adianta você esconder, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falar. Ele quer falar também, Ele quer te ensinar. Ele quer amar a sua vida. Eu queria encerrar a nossa pregação de hoje contando uma história para você. Uma história de amor, um romance. A história de amor do escritor britânico C.S. Lewis. E eu vou ler com vocês um pouco dessa história. Lewis, ele conheceu ali na década de 50 uma escritora norte-americana chamada Joy Gresham, com a qual ele já se correspondia ali por carta há algum tempo, né? Essa escritora, ela havia acabado de chegar à Inglaterra, né, dos Estados Unidos. Ela vinha dos Estados Unidos e chegou na Inglaterra com 2 filhos. Ela era divorciada, teve um marido muito violento, alcoólatra, ela se separou dele, se divorciou dele. Então ela queria começar uma nova vida na Inglaterra, fugindo daquele passado que ela tinha na América do Norte, né? E pouco tempo depois, Lewis já era um amigo dela ali, já começou a se aproximar dela, né? Sem interesse ali, só porque eles tinham uma conversa em comum. E ele chegou, por amizade, a se casar no civil com ela para que ela pudesse ficar ali na Inglaterra. Então eles não tinham nada, né? Mas ele se casou com ela no civil para que ela pudesse ter direito a ficar morando na Inglaterra com seus 2 filhos. Pouco tempo depois, Joy, ela foi
ao médico com algumas dores no quadril, algumas dores nos ossos, e foi diagnosticado que ela tinha câncer ósseo já em estado terminal. Ela não tinha mais muitos anos de vida. E ela ficou internada há muito tempo no hospital, e nesse tempo o C.S. Lewis ele ia lá, né, conversava com ela, como um amigo mesmo, né, dava um amparo para ela. Mesmo sendo casado no civil, eles eram só amigos. Só que o que era uma amizade acabou se transformando num amor, né, acabou se transformando em algo mais. E eles se apaixonaram e fizeram agora a cerimônia de casamento oficial, né, no religioso, dentro do próprio hospital. E o câncer, depois desse casamento, ele recuou um pouco e ainda eles tiveram um tempo de fazer algumas viagens, ali uns 4 anos mais ou menos, convivendo juntos, aproveitando o casamento, né, se amando um pouco ali. Só que 4 anos depois que eles se casaram, ela infelizmente morreu. E C.S. Lewis também não viveu muito tempo depois disso. E ele escreveu um dos seus últimos livros, que foi chamado de Anatomia de uma Dor. E nessa época perguntaram para ele, né, por que você orou tanto por ela? Por que você desperdiçou, entre aspas, tantas horas ali falando com seu Deus e ela acabou morrendo no final? Por que você fez isso? O que você pensa disso, né? É uma pergunta que acho que muitos de nós fazemos. Por que a nossa oração não é atendida? E olha o que Lewis responde. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e a sua pessoa. A oração muda, principalmente a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Deus não precisa da nossa oração. Somos nós que dependemos da oração. E nós podemos ser mudados pela nossa oração. Eu espero que essa semana você tenha se inspirado a valorizar mais o tempo que você passa orando com Deus. E através da oração, Deus possa mudar a sua visão dele mesmo, que ele possa se apresentar mais para você, que ele possa mudar a sua visão que você tem do próximo, a sua visão que você tem dos nossos irmãos, dos seus irmãos, e mudar a sua visão que você tem das circunstâncias que nós temos passado. Então vamos terminar com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por a gente estar aqui, obrigado por poder ter compartilhado com meus irmãos essa parábola que o Senhor contou há muito tempo atrás, Pai, mas que nos inspira tanto, Deus, a perseverar, a continuar na batalha, mesmo que por mais difícil que possa ser, Pai. Mesmo que a gente não consiga ver o lado bom, né, disso tudo, mas porque nós precisamos, Pai. Nós precisamos orar a Ti. Nós precisamos colocar nossa alma diante de Ti, o nosso coração, o nosso ser nas Suas mãos, Deus, porque nós não somos capazes de nada. Como os discípulos disseram, Pai, nos ensina a orar. Nos ensina a orar essa semana com todo o nosso coração. Nos ensina a valorizar esse tempo que nós passamos contigo. Quando faltarem palavras, Pai, coloca palavras na nossa boca. Mas não deixa a gente negligenciar a nossa oração, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos? Tenham um ótimo dia, um ótimo convívio aí pós-culto, um ótimo almoço e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.